um homem soberbo, arrogante, prepotente, dissimulado, mentiroso. O servo de Deus trabalha 20, 30, 40 anos no ministério, nunca deu mau exemplo. Aparece um canalha. Esses dias você teve uma vitória muito grande através de um dos processos que foi feito pela igreja, né? Para a sua pessoa. Exato. Márcio, esse processo nós consideramos o processo mais importante porque, primeiro, que foi um processo impetrado por um pastor, né? Um pastor contra a minha pessoa e de outro irmão, alegando que nós o estávamos difamando, caluniando, injuriando, né? Tudo mentira, ficou provado nos autos. O juiz que julgou esse processo aqui, inclusive eu quero dizer o número do processo porque toda a população, qualquer pessoa tem acesso, só é entrar lá no Google, TJPE, Tribunal de Justiça de Pernambuco, e acessar o processo pelo número. Vou repetir o número do processo: 00185.2018.8.17.0001. Está ali todo o processo e a sentença. Esse processo ele é acessível a todos. E para nossa tristeza, ao mesmo tempo que nós comemoramos, eu não comemoro a vitória pessoal, eu comemoro a vitória da verdade. Infelizmente, muitos que se dizem homens de Deus e que têm manchado a história da igreja, têm manchado inclusive, pastor, a sua condição de pastor. Está difícil hoje para homens de Deus carregarem o nome pastor, tendo em vista a corrupção tão desenfreada por parte de uma maioria de pastores que apenas têm o nome. Homens que um dia foram chamados por Deus, que se desviaram, outros que se fizeram pastores, outros que foram melados de óleo, outros que estão envolvidos até o pescoço, não com a política séria, mas com a politicagem corrupta e com uma série de situações ligadas ao mundanismo, infelizmente. Hoje as pessoas conhecem quem é Ailton José Alves. Por exemplo, ele usou o púlpito da igreja cheio de ira, cheio de ódio, para me chamar de canalha. O servo de Deus trabalha 20, 30, 40 anos no ministério, nunca deu mau exemplo. Aparece um canalha. Para me chamar de chefe de quadrilha, chefe de bando. E hoje todo mundo sabe, não é, senhor Ailton José Alves? Olha aqui nos meus olhos, porque o senhor não tem coragem de encarar a gente pessoalmente, mas quem sabe, se o senhor não tiver coragem de olhar nos meus olhos, os seus vassalos e asseclas olharão e levarão para o senhor. Não adianta, senhores pastores, não adianta, Ailton José Alves, arrumadinho não. O senhor entrou em um patamar de pecado, um patamar de desvio de conduta tão grande, tão sério, que o único remédio para o senhor, se o senhor ainda quiser a salvação, caminhar para o céu, chegar um dia na eternidade, o senhor precisa passar pela disciplina eclesiástica, a disciplina imposta por Deus através da igreja, o tratamento. O senhor precisa voltar para os bancos, ser tratado como qualquer membro, qualquer crente que quer ir para o céu. Porque os seus pecados são pecados para a morte. E sendo pecado para a morte, tem que passar pela disciplina. Nunca deu mau exemplo. O pastor tem parentes em cargo de direção na igreja? Tem parentes. O pastor vice-presidente é filho do pastor presidente. Meu garoto! Meu pai. O exemplo do líder principal da Assembleia de Deus Pernambuco, o senhor Ailton José Alves, é um exemplo que não deve ser seguido por ninguém. Por ninguém. Pelo menos quando eu digo ninguém, pessoas que leem a Bíblia, que têm intimidade com Deus, que oram, que vão buscar no altar de Deus e não ficam apenas esperando de um pregador, de um cantor. Não, de maneira nenhuma. Porque um pastor que mente, um pastor que esconde, não é? Milhões e milhões da igreja nunca prestou conta. Um pastor que maquina projetos contra obreiros. Um pastor que tem medo de receber obreiros que podem dizer olho no olho, como eu estou dizendo aqui para o senhor Ailton, olho no olho. O senhor precisa, pastor, retroceder. O senhor precisa ter mais educação ao falar com as pessoas.
O senhor é pai de família, o pastor fulano de tal também é, trate bem. E não receba as pessoas no seu gabinete dando murro, tapa no gabinete, gritando, berrando, a ponto dos pastores saírem de lá humilhados, chorando. Senhor Ailton, a nossa batalha, ela é dupla. É contra os pecados praticados pelo senhor, não é contra o senhor não, senhor Ailton, não. A questão aqui não é ad hominem, como diz o pastor reverendo Rafne lá em Portugal, ou seja, não é contra o homem. A questão aqui é contra os atos, o pecado. Infelizmente, senhor Ailton, o pecado é praticado por homens. As transgressões que nós estamos combatendo é o senhor que está praticando juntamente com os seus vassalos, que são aqueles que lhe cercam ali, recebendo salários de 30, 40, 50 mil reais para lhe protegerem. Porque quem anda com segurança como o senhor anda, ou é gangster, ou é líder de facção criminosa, ou é político autoridade, que é normal pelo cargo que uma autoridade ocupa andar com segurança. E não pastor, um homem de Deus, que prega que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dele e o tem. Mas sabe por que acontece isso? Porque o senhor é medroso, todo mundo sabe que o senhor é frouxo. Que paradoxo, né? O senhor, a característica do senhor é de ditador. Porque isso é característica de ditador, de homem covarde. E o senhor age dessa mesma forma. Nos bastidores o senhor é o valentão, agora cara a cara. Por isso que o senhor foge das audiências, né? Nas audiências o senhor nunca vai, manda representante. E quando vai para mentir, para enganar. Porque o senhor sabe que vai ouvir a verdade de homens sérios. De homens sérios. De homens que têm Deus na vida. De homens que, diferente dos seus seguranças que agrediram o irmão Sivaldo lá em Recife, fogem de agressão. Eu já disse ao senhor que se os seus seguranças vierem me agredir, eu vou correr. Que eu gosto de correr, por isso que eu gosto de andar de bicicleta, exatamente para correr dos seus seguranças. Agora, se conseguirem me pegar, eu vou ser obrigado a me defender. Eu desafio qualquer obreiro no Templo Central e no culto que Ailton esteja, quando terminar o culto, subir no púlpito para falar com ele como pastor. Duvido. Os seguranças fazem logo uma linha ali para proteger o todo-poderoso Ailton José Alves. Né? Mas o senhor de todo-poderoso, o senhor não tem nada. O senhor sem Deus na vida não é nada. O senhor é apenas um homem que está aí à frente porque Deus está permitindo. E um dos motivos, senhor Ailton, Deus está permitindo, eu tenho dito aos pastores, um dos motivos é para punir e castigar os pastores covardes. Homens que ainda são homens de Deus, mas são covardes. São como o justo Ló, lembra? Ló era crente, mas era covarde. Todos viram ali que o senhor foi para mentir do começo ao fim. E esse juiz aqui, viu, irmãos, militantes, que defendem um homem cego, pobre, cego e nu. Não fiquem aqui querendo acusar o juiz de ser um juiz iníquo, um juiz ímpio não, viu? Porque esse juiz aqui é um homem íntegro, um homem conhecido no tribunal, no estado de Pernambuco, respeitado. Ele passou 2 anos entrando para o 3º ano para proferir essa sentença, porque ele queria estudar detalhes, para não errar em nada, não ser injusto. E aqui ele mostra a justiça feita. Como é que um pastor não tem generosidade, não tem sinceridade, não tem benevolência? E ficou provado, não é? Quando o juiz perguntou, senhor Ailton, o senhor deseja a condenação dos rapazes, no caso da minha pessoa e do irmão Sivaldo? Ele disse, sim, senhor. Como é, rapaz? Foi. Inclusive está citado aqui, Márcio. Está citado. Nessa audiência aqui, o juiz, esse mesmo juiz aqui, perguntou ao Ailton José Alves, pastor, o senhor deseja a condenação desses rapazes? Ele respondeu na bucha, desejo sim. Se ele fosse um homem que tivesse um resquíciozinho, um tantinho assim, de humildade e de homem de Deus, ele tinha dito, não, é meritíssimo. Quem condena é a justiça, quem absolve e condena é a justiça. Eu estou aqui buscando justiça. É o senhor que vai decidir. Era assim que ele deveria responder. Ele, ao dizer eu quero a condenação, ele usurpa para si a condição de juiz. Teve um pastor essa semana que me disse, irmão Giovanni, Ailton transformou a nossa igreja em uma seita. Infelizmente. Olha, a coisa é tão séria quando você fala, é aquela cadeira do meio. Qualquer pessoa pode chegar em qualquer congregação da Assembleia de Deus Pernambuco que tem uma cadeira ali no púlpito no meio, que ninguém pode sentar. Eu presenciei uma cena que eu tive que intervir há anos, mais ou menos uns 8 anos para 10 anos, né? Na igreja, o pessoal ensaiando no momento de ensaio, e um pré-adolescente, ainda criança, mais ou menos 11 anos, sentou na cadeira do meio, brincando ali, né? Meu irmão, teve um presbítero que saltou com 4 pedras na mão, como se aquela criança tivesse praticado o maior crime, o maior pecado do mundo. E aí eu tive que intervir. Eu disse, meu irmão, que negócio é esse?
repreender uma criança pelo fato de ter sentado ali naquela cadeira, a cadeira do todo-poderoso Ailton José Alves. E tem pastor que diz assim. É o cúmulo. Tem pastor que diz assim, olha, diz assim, eu já ouvi. Irmão, olha, ninguém pode sentar nessa cadeira porque aqui está o anjo do Senhor. O anjo está aqui, olha. Ele está aqui. Deixa eu dizer uma coisa para todos vocês, igreja do Senhor. Isso é coisa do inferno, irmãos. Mas o senhor Ailton, ele divide. Na mente doente dele, ele diz o seguinte: crente, salvo e santo só é quem é da Assembleia de Deus Pernambuco. Quem for para a Assembleia de Deus Missionária, para a Assembleia de Deus Campo Jordão, para a Assembleia de Deus Adeceara, para a Assembleia de Deus Abreu e Lima, para a Batista, para a Presbiteriana, não é crente. Não vai para o céu. Na mente de Ailton é isso. Ailton, tudo que quer, ele compra. Tudo que quer, ele usa o dinheiro, milhões e milhões da igreja. Que ainda, infelizmente, muitos irmãos estão dizimando e ofertando. E aqui vai um recado para os membros, para as pessoas, os irmãos e irmãs obreiros que ofertam, que dão dízimo na Assembleia de Deus Pernambuco. Parem de dar, vocês não estarão pecando, não. Deem em outras igrejas que precisam, comprem cestas básicas para os necessitados. Visite aí na sua rua que você vai ver que tem muita gente passando privação, necessidade. Pare de financiar esse sistema de seita e de casta que foi implantado dentro da Assembleia de Deus Pernambuco pelo senhor Ailton José Alves. Nada disso aqui estaria acontecendo se o senhor Ailton José Alves, em uma atitude de soberba, arrogância e prepotência, não quisesse prejudicar a nós, aos irmãos, ao invés de chamar para conversar e ouvir a verdade e reconhecer que é um homem ímpio, travestido de homem de Deus, e que precisa passar pelo crivo da disciplina eclesiástica. Repito aqui, irmãos, o presidente da Assembleia de Deus Pernambuco, Ailton José Alves, não é exemplo de vida cristã para ninguém. Ailton José Alves é um homem que não tem generosidade, não tem sinceridade, não tem benevolência. Pelo contrário, é um homem que faz de tudo para processar as pessoas e trazendo perante a justiça um desfile de vaidade, de entulho, de ironia, de insulto, de deboche e de citações grosseiras, pastor Eurico.